Estamos aqui novamente, ainda resolvendo probleminhas técnicos, mas é isso aí, a gente vai aprendendo com essas tecnologias. Agora então aqui vamos nossa conversa. Estamos entrando, tá aí. Oi, Agora acho que galera, estamos aqui. me ouve? Estamos aqui, estou te ouvindo. Show de bola. Eu também estou te ouvindo. Agora sim, depois de tanta. Só acho que o retorno aí tá dando algum retorno. Vamos lá. Tá. Chegamos aqui. Então tá, seu Alex, vamos começar antes que a coisa novamente caia aí. Então vamos lá, né? Alex Soares, editor do Conexão Rural, do broadcast, com programas de rádio, internet, várias outras plataformas. Prazer estar conversar um pouco nesse momento que a gente está passando no Brasil, né? E o agronegócio também acaba sendo pauta nesses grandes momentos, né, também. A gente viu aí as campanhas, o agro não para, toda essa questão, e a gente agora tá aí, né, conversando um pouquinho também sobre jornalismo rural, mas eu tenho uma pergunta para ti antes de começar o papo. O Silvinho tá bem, não tá furando quarentena, né? Não. O Silvinho tá tranquilo, tá tudo certinho, tá devidamente em casa e só sai para ir na farmácia ou no mercado. O cuidado é geral, viu, Nestor? Nada de Mas, praia Nestor, para ele. que coisa boa nós estarmos aqui nessa nova tecnologia, como o nosso amigo Gabriel Colli, que é o diretor executivo do Sindag, está todo mundo aprendendo, né? Então essa que é a realidade, o ser humano ele tem essa possibilidade, ainda bem que nós temos essa possibilidade, essa capacidade de se adaptar a essas circunstâncias, a essa situação. Claro que o bom é a gente estar reunido tete a tete, é dar um abraço, é falar de perto, mas nesse momento a gente sabe que é difícil. Essa Tomar um é a chimarrão junto. realidade. Eu estou tomando uma aguinha aqui, depois vou tomar um chimarrão, mas, Nestor, essa é a realidade que se impõe nesse momento. E que bom que a gente pode ter esse contato, né? Tu imagina na gripe espanhola que os caras não podiam fazer, talvez só por telefone, não sei nem se existia telefone na época, mas A era o jeito. ligação Agora devia pelo ser menos a gente cara, pode se né? ver. A ligação É. devia ser cara ainda, né, mano? Tá certo. Mas, Alex, iniciando essa nossa conversa, conta um pouquinho da história aí do Conexão Rural, né, pra gente. Eu acho que é um belíssimo trabalho que vem desempenhando, vem fazendo, vem ganhando merecida repercussão que tem, né, esse teu trabalho junto aí ao setor, né? O Conexão Rural, Nestor, tu viste ele nascer também, né? Começou há 5 anos e meio na Rádio Meridional, aqui de Camaquã. Começou até com uma pretensão bem menor do que realmente ele acabou se tornando, né? Começou com um programa local, trazendo o agro local. Depois a gente, graças a Deus, graças a muito trabalho, também muito suor, conseguimos ir galgando, né, alguns degraus dessa escada aí. E hoje a gente tem esse orgulho aí de ser uma referência, porque a gente agregou ao longo desse tempo aí, ao longo dessa trajetória. Além do programa, a gente colocou o site, a gente trabalhou muito também nas redes sociais. Nós temos muito como forte também esse nosso grupo que a gente trabalha aí no WhatsApp. Eu sempre digo que muito do que impulsionou o Conexão Rural, claro, além da qualidade que a gente tentou colocar, da credibilidade, foram também essas redes sociais, isso acaba impulsionando, e o WhatsApp foi uma ferramenta muito importante. A gente trabalha muito com vídeo, né, Nestor? Vídeo, as entrevistas, a gente vai lá e dá uma editada e coloca. E isso tem um poder multiplicador muito grande, né? E hoje, graças a tudo isso aí, graças aos parceiros também, a gente acabou se tornando uma referência, né, na informação e na opinião desses assuntos que envolvem o agronegócio. O Conexão Rural hoje que é uma referência, inclusive com pautas importantes, né, trazendo
assuntos muitas vezes em primeira mão, né? O pessoal pensa que às vezes o assunto em primeira mão que repercute vai sair naquele grande jornal, na grande mídia, mas Conexão Rural aí dando um show, né? Trabalhando e mostrando aí muitas informações importantes para o setor, né? E a verdade, né, Nestor, é que a gente estava falando de adaptação, né, às novas realidades, e a mídia também passou por isso aí, ainda passa, né? Nós mesmos, às vezes, é tão veloz a coisa, as mudanças, que às vezes a gente meio que se perde, a gente tem que conseguir acompanhar isso aí. E essa matriz da mídia, ela mudou começou a mudar de uns 20 anos para cá, ela veio de uns 10 anos, acelerou mais ainda com o advento das redes sociais. A mídia, ela pode dizer que ela se democratizou, né? Aquilo que tu recebia única e exclusivamente pelo grande canal de televisão, ou pelo canal, pelo canal de rádio, pelo dial de rádio, hoje tu recebe ela em tempo real e tu não precisa exatamente defender uma corporação, no caso nós jornalistas, né, para realmente e efetivamente fazer um trabalho. Então isso é extremamente... E esse é um lado muito bom da coisa, né? O outro lado também é que acabou gerando uma legião de mal intencionados, e a gente vê pelas fake news, né? Poxa, os caras acabam usando até o nome das grandes empresas de comunicação, ou nome de profissionais. É comum nós vermos aí, é muito seguido, né? O sujeito vai lá e bota um texto político que ele quer que acabe dando resultado, e acaba botando o nome de um figurão aí da imprensa. O Arnaldo Jabor já cansou de ter isso aí, o próprio Jô Soares, o Alexandre Garcia, que é nosso gaúcho aqui. E acabou, sem dúvida nenhuma, também. Tudo tem os dois lados, né, Nestor? Esse foi um lado ruim, o lado da, vamos dizer, a picaretagem institucional, que acabou fluindo de uma maneira muito forte. E o pior, né? O pior é que tem muita gente que compra, às vezes é tão verossímil, né, a mensagem. Quem conhece, lógico, no primeiro momento já vê que não tem nada a ver, porque tem cada notícia absurda que se espalha aí, mas o pessoal, dentro daquilo que quer que aconteça, né, ele acaba também impulsionado e acaba compartilhando aquilo, e aquilo às vezes acaba até virando verdade, entre aspas, né, nessa história. Hoje é muito comum nessa questão da sua verdade, né? Cada um tem a sua verdade, né? E a gente no jornalismo trabalha muito com a questão do contraponto, ponto e contraponto, né? Ouvir dois lados para poder tirar uma decisão final, até de formar uma opinião, né? E isso, obviamente, a gente sabe que nem todos os veículos de imprensa trabalham dessa forma, né? Vou citar aqui corrente política, que é uma questão totalmente que não tem nexo, porque existem veículos que trabalham para um lado, veículos que trabalham para o outro, mas a grande maioria dos veículos, sim, procura buscar uma isenção, buscar um ponto, um contraponto, né? E outra coisa, Alex, falasse ali muito bem, né, da questão do setor, né? Eu me lembro quando repórter, muitas vezes, me deparava com isso, né? Que o setor rural, ele é um setor diferente, ele é um setor onde tu tem uma proximidade maior das suas fontes, ele tem um funcionamento. Sempre explico para o pessoal que ele é diferente de uma indústria, de um comércio, que é uma coisa mais fria e distante. O setor rural, tu tem uma proximidade maior. E muitas vezes, quando o pessoal falava muito, mas vocês ficam muito próximos, muito da fonte. Eu acho que a questão é tratar com respeito à fonte, né? Tratar com devida parceria de um lado, mas também manter a isenção, né? A gente vê muito nesse trabalho que faz aí e que compartilha muito dessa ideia. É saber ser parceiro na hora certa, mas também no momento que precisar fazer a crítica ponderada, a crítica que é feita de forma educada, tem que ser feita também, né? Tudo eu acho que tem que ser em alto nível, né, Nestor? Tudo tem que ser em alto nível. A crítica, pior que seja, ela sendo, eu acho que devidamente colocada, né? Porque às vezes se recorre, isso aí é um apelo muito fácil, né? Aqueles jargões já conhecidos, e vai lá e ofende a figura. A gente tem que lembrar o seguinte, é que se erra, às vezes querendo, sempre, eu acho que a maioria das vezes, é tentando acertar, mas se erra, enfim, tu tem que apontar o erro.
Agora, é bom fazer isso aí, ter esse lado crítico também, às vezes lógico, né, que a gente acaba sofrendo um pouquinho por isso também, porque sempre tem um contraponto, né, do outro lado, e às vezes o contraponto ele acaba sendo desproporcional. Mas o bom é que quando se elogia, também tu tem a credibilidade de que aquele elogio é legítimo. É muito complicado ver o fato de dar opinião, né? E não adianta, cada um tem a sua essência em qualquer atividade, né? Uns vão mais forte na coisa, outros menos, dependendo do trabalho, logicamente. A minha essência é essa aí, é ter a opinião, mas às vezes é complicado, amigo, às vezes é difícil, mas graças a Deus, né, só que eu te digo, nós trabalhamos num setor que eu vou te contar uma coisa, é formado básica e, olha, a maior parte do pessoal que trabalha com agro, sejam os dirigentes, sejam todos os atores que são envolvidos, é gente muito séria, viu, Nestor? Até porque me parece que o agro carrega isso aí, né? O agro, ele remete muito, né, à origem, à família, né, à história, e todas essas conotações aí, elas acabam, sem dúvida nenhuma, divergindo por um lado de caráter bom, de idoneidade, de seriedade. Eu, te resumindo, eu gosto muito de trabalhar com esse pessoal do agro, viu, Nestor? Pois é, não, é verdade. Só um parênteses aqui para a gente falar um pouquinho de quem é que está aqui conosco, né? A gente está acompanhando aqui, né? Tem uma turma, se eu esquecer alguém, eu peço desculpas, depois a gente faz a reparação, né? Mas já vi aqui, ó, o Ivo Lessa, tá? Nosso amigo, Rodrigo Vinho, Rio, grande Vinho. tá aí também, o Leonardo Lamáquia, o Gabriel Colli, o André Matos, eu vi por aqui, a Ângela está conosco também assistindo, quero aqui a Rejane está aqui conosco também, né, assistindo, beijo para a Rejane, parceira nesse trabalho, o Anderson e o Ricardo, que são o pessoal do financeiro aqui da AgroEffect também, que ajudam bastante, para agora o Juliano Ferronato também, então uma turma grande aí, o Paulo Renato, da Bezier Filmes, está aqui também, ele já foi convocado, né, para um bate-papo aí algum dia desse, falar um pouco do trabalho dele também, então tá aí, né, uma história bonita, viu? Turma grande Pode. Ele tem uma história muito bonita, e ele começou a trabalhar lá no Belém do Pará, ele é gaúcho, né? O pai dele trabalhava aqui, tá aqui, parece que era militar, e foi para lá e tal, e uma coisa que o Paulinho tem é a qualidade do trabalho dele, eu fico impressionado. Só deixa eu te passar uma informação, um abraço para todos os nossos pessoal, gente querida. Também, né? Pode falar. Quem? O André Matos com a gente aqui também. O André, grande André. O André, eu vou te dizer uma coisa, estou com saudade do André já, um dos agrônomos mais eficientes e mais competentes desse Rio Grande do Sul, o homem que faz lá aquelas lavouras experimentais, é tão bom que vai repetir lá o negócio. Aliás, deixa eu dizer um negócio, né? Federarroz e Cotrijal tiveram uma sorte, Nestor, realizaram seus eventos numa boa, bem tranquilo, e depois que acabou vindo aí essa pandemia aí, e os eventos todos foram cancelados depois, mas tiveram realmente muita sorte, graças a Deus tudo aconteceu dentro da normalidade. Te confesso, Nestor, que eu tinha um certo receio, e nós falávamos isso lá em Não Me Toque, né? Esse monte de gente que está aqui, já se falava, na verdade, da pandemia, e eu me lembro que fiz um comentário lá, porque teve uma queda de público lá, e eu acreditava a dois aspectos. Uma, a estiagem, realmente, o pessoal está tendo um enorme prejuízo, essa me parece que é a principal pauta hoje do agro aqui do Rio Grande do Sul. Vamos falar dela mas também, além da estiagem, também a questão do coronavírus, que foi bem complicado naquele evento que, olha, me ajuda a lembrar, mas eu acho que 1 ou 2 semanas depois já começou realmente a se falar de maneira muito forte nisso aí, e em seguida veio a quarentena. A própria quarentena veio, pelo que eu lembro, a gente, assim, dos nossos convívios aqui, né? De trabalho, a gente foi para Não Me Toque, viveu 1 semana aqui de trabalho e depois já entrou em quarentena, né? Então, então pois a Ângela dizendo aqui, né, que a gente escapou aí por pouco dessa pandemia, mas depois de um belo evento aí da abertura da colheita do arroz, eu espero que até a edição do que vem já esteja todo mundo liberado aí na rua para
para poder fazer fazer um belo trabalho, uma abertura melhor ainda do que a desse ano, né? O ano passado não, é desse ano ainda a gente está nesse ano. O quanto é complicado. Nestor, depois tu reforça o convite, que amanhã tu falas com o Alexandre Velho, né? Com certeza, amanhã, no final, a gente vai fazer, explicando aqui para o pessoal que está nos acompanhando, né? Essas lives da Group Active, enquanto a gente estiver nesse período de isolamento social, elas vão ser aqui praticamente diárias, né? No qual segunda e quarta nós vamos conversar com profissionais da área de comunicação, né? Como está agora. E também a gente, nas terças e quinta, com profissionais do agronegócio. Até na quarta-feira que vem, em primeira mão para todos aqui, quem vai conversar com a gente é o Fagner Almeida, fotógrafo, né, da raça crioula, que vai nos dar uma canja aí de todo o trabalho dele. Né? O André está lembrando que a Agrofubra foi uma que não escapou, né? Realmente já entrou na... A gente teve agora também a própria FenaSul Expo Leite, né? A Gadolano faz parte, aí, junto com a FEBRAC, com a FaraSul, Secretaria da Agricultura, que também ocorreria esse mês, mas que foi adiada aí por tempo indeterminado, né? E tu trouxe até, né? Até vamos ficar nesse assunto aí. O professor Júlio Barcelos também está com a gente aqui, desejando sucesso ao nosso trabalho. E até colocaste hoje uma notícia importante, né? Da questão de uma possibilidade da Expo Inter, né? Ter uma nova data. Ocorrer esse ano, mas ter uma nova data aí. Já vou te pedir um boletim sobre isso aí, então. É assim, né? Amanhã tem uma tele-reunião às 15 horas, Nestor, do secretário Kovács. Eu entrevistei sábado, ele me passou essa informação. Com as entidades que são promotoras da feira, FARSUL, a ABCC, a FEBRAC, a FETAG e a OCERTS. Então, o que diz? Máquinas. O que diz o secretário é o seguinte, olha, não abro mão da Expo Inter, mas ele admite também, ao mesmo tempo, que ela pode ser realizada fora desse período inicialmente programado, que é de 29 de agosto a 6 de setembro. Então, nessa reunião vão se ajustar todos esses termos aí, enfim, e vão colocar isso aí depois para a secretária da Saúde, a Rita Bergman, e também para a palavra final, na verdade, do governador. O que o secretário diz, Nestor? Olha, nós temos que fazer essa Expo Inter, a Expo Inter da retomada econômica do agronegócio. Foi bem esse termo que ele usou. Então, é uma situação bem complicada, porque a gente não sabe, na verdade, né, Nestor? O pessoal aí, na verdade, todo mundo, ninguém sabe muito bem sobre esse coronavírus, como é que isso vai se comportar. Se fala lá adiante em segunda onda, eu acredito que aqui no Rio Grande do Sul, por ter sido tomadas essas medidas cedo, né? Eu acho que a gente está conseguindo controlar tudo isso aí, mas a gente não sabe realmente, Nestor, o que vai acontecer daqui a 2, 3 meses. Será mais seguro fazer essa Expo Inter lá para outubro? Mas e aí as feiras? Também tu tem um calendário esguelado depois, porque tem as feiras de primavera. Então, mas eu acredito que vai sair a Expo Inter desse ano, não nesta data aí, porque eu acho um tanto quanto apertada, porque nós temos aí o quê? Nós temos maio, junho, julho e agosto. Temos 4 meses, na verdade, né, Nestor? Até lá, eu acho que muita coisa já vai estar explicada ou acomodada. Mas, de qualquer maneira, é vontade, sim, tanto do secretário Kovács Filho, quanto dos parceiros, das entidades parceiras, realizar essa Expo Inter, e seria uma lástima, né, amigo, se ela não fosse realizada, porque é realmente uma tradição, é o maior evento do Rio Grande do Sul, fora, logicamente, né, os adventos aí do futebol. Claro, pois é, né, até uma questão, né, que se vê que eu acho que é importante nessa questão da retomada, né, ser um fator de retomada o evento, mas claro, também tem toda uma questão que tem seus julgamentos prévios antes de ir para a feira, alguns preparos, né, que devem ser feitos também. Então, acho que a decisão que for tomada aí, acredito que a Secretaria da Agricultura e as entidades vão tomar ela de forma bem pensada e o que vai ser melhor para o agro do Rio Grande do Sul. O Rodrigo mandou aqui uma pergunta para ti, Alex. Como é que tu acha que vai ser esse advento agora aí com impressos? Vamos entrar nesse tema aí também,
com o tempo, eles estão com os dias contados ou tu acha que, de repente, ainda tem um prolongamento? Pois é, Rodrigo e Nestor, eu acho que o impresso ele agoniza, né? Já faz aí um bom tempo aí, e quando a gente fala em 20 anos foi quando realmente a internet surgiu. O que eu vejo hoje? Eu vejo só aquele pessoal mais conservador realmente, lendo o jornal impresso. Poxa, eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu abro aqui, dá até o barulhinho aquele do jornal, né? Os caras são tão criativos. Todos os dias o Estadão aqui, a própria Zero Hora que a gente lê, e de uma maneira que a gente nem sente falta realmente do jornal, que até, aliás, com essa função de coronavírus, o pessoal das empresas gráficas aí trataram logo se antecipar, diz que não tem problema nenhum a contaminação pelo jornal. Enfim, eu acredito que eles devam estar tomando, né, todas as medidas aí de precaução. Agora é uma nova realidade, né, amigo? É difícil hoje, né? Só tu esperar um jornal e chega no outro dia, às 6h30, 7 horas da manhã, se tu já tem a notícia no dia anterior no teu celular, na palma da tua mão. Então é realmente uma questão de alguns anos aí. Estamos numa transição, é verdade, mas eu acho que a gente está no fim daquela transição e o impresso me parece que já foi, inclusive, trocado. Só ainda tem uma geração, tem parte da geração que ainda cultiva esse hábito. Sabe que sobre esse assunto, né, eu me lembro dos tempos de faculdade lá, do final dos anos 90, né, que a gente via muitos estudiosos falando, né, sobre essa questão do fim do impresso, né. E obviamente que o fim do impresso ele não veio assim imediatamente, né, mas depois, né, dessa evolução tecnológica, do advento das redes sociais, né, por exemplo, hoje aqui a gente está fazendo informação aqui, ó, nós mesmos, estamos fazendo uma informação numa rede social, que é o Instagram, e super conectada. A gente tinha uma questão muito grande, até a AgroEffect fez uma campanha há alguns anos sobre todas as formas, todos os públicos, que a gente sempre colocava e coloca que a gente precisa ainda trabalhar com as mais diversas mídias, desde as redes sociais, uma live no Instagram, até um cartazinho na associação, na cooperativa, no sindicato, tem que ser colado na parede. Então, quer dizer, tem que te comunicar de todas as formas, né? Porém, a gente está vendo já, e eu destaco assim, de um ano para cá, principalmente, hoje mesmo estava comentando já com minha esposa em casa aqui, que dentro das próprias redes sociais a gente vê uma mudança. A gente tinha o Facebook ainda uma coisa muito para o agricultor, entendeu? O agricultor, o pessoal do agronegócio, o pecuarista, ainda estava dentro do Facebook e ainda não tinha migrado para o Instagram de uma forma tão forte. Mas, assim, a gente tem sentido que já está acontecendo um movimento onde há uma migração do próprio Facebook. A gente vê pelos próprios posts que a gente posta aqui, dos clientes que a gente faz nas redes sociais e também dos clientes que a gente faz, do nosso própria rede social da AgroEffect, né? Que até ali o início do ano a gente tinha muito mais curtidas em posts dentro do Facebook, né? Uhum. E hoje o Instagram está tendo mais curtidas e o Facebook está diminuindo o número de curtidas, ou seja, já está ocorrendo uma migração para essa rede social. E obviamente que daqui a pouco, lá na frente, uma outra rede social possa surgir, possa superar o Instagram, né? Mas o que eu digo é que o grande negócio que a gente vê sobre isso é que dentro das próprias redes sociais já existem uma coisa. Eu me lembro da década retrasada, já dá para chamar de década retrasada, do Orkut ainda, né? Que era a febre das redes sociais, foi superado e extinto, né? O Facebook está começando a ser extinto, o Instagram começando a substituir, né, essa questão. O Twitter voltou com muita força, né, principalmente aí depois do último cenário político, né, o próprio presidente da República fazendo comunicados via Twitter, né, e ele estava morrendo e voltou a ter uma onda. Mas sobre os jornais impressos, enquanto ainda tiver público, ele vai existir, eu acredito, né. Mas, obviamente, que já tem que ter uma mudança, né, de perspectiva de cenário. Tanto que próprios jornais a gente vê
muitos jornais que já estão abandonando, por exemplo, edições que teriam de segunda a domingo, já estão fazendo só edições de fim de semana. E isso já traz um reflexo um pouco disso. Caiu Mas muito a circulação, né? isso, e também sobre jornais, uma coisa que, quando eu trabalhei em jornais, né, se falava muito da questão da reinvenção, né? Como é que o jornal deveria se reinventar em cima dessas novas tecnologias? O que deveria ser o jornal é a questão mais analítica. Ele deveria ser uma análise dos fatos do dia anterior, porque ele não superaria a internet nessa mudança. Mas o que a gente vê na grande maioria é que não consegue suprir essa questão analítica, né? Então, muitas vezes... Ser mais revista do que jornal propriamente dito, né? Mas é difícil, né? Eu vejo isso aí nas edições de fim de semana, os jornais, eles trabalham muito com isso aí. Agora, a Nessora estava me lembrando, está falando aí, te lembra da Zero Hora Dominical? O que era Zero Hora? E tinha de sábado também, né? Era um livro. Que era. Só pelos classificados já encolheu um monte, porque os classificados, todos eles são realmente via internet, eles chegam até a ti, não precisa ir até lá. Mas esse desafio aí realmente ele é muito interessante, viu? Mas o problema é o seguinte, mesmo os jornais tomando um aspecto mais de análise, realmente, como tu dizes, o que é complicado, na verdade, Nestor, é que tu já fez o cara migrar para o computador num primeiro momento, depois para o celular. E aí tu tirar esse costume do cara, e esse que é o maior drama dos jornais. Né? Os jornais, eu acredito que hoje, a maior parte dos impressos, o sujeito só lê o impresso, realmente. Dificilmente ele vai ler o virtual, né? Então, é uma mudança, tu falou do Orkut aí, o Orkut, pô, foi a primeira rede social que teve, né? Esses tempos um amigo meu, pô, até hoje tu não me aceitou no Orkut. Pô, mas isso aí até já terminou, então, o cara é brabo comigo. Então, a coisa é muito veloz. E com relação às redes sociais, e para nós também é um desafio, né, Nestor? Qual é a rede social mais eficaz? Qual é que traz mais retorno? Né? A gente trabalha com os nossos patrocinadores também, que são, na verdade, que entram nessa viagem, a gente tem que valorizá-los muito, e eu sempre, na medida do possível, faço isso aí. Qual é a melhor? A verdade é o seguinte, a rede social é aquela que todo mundo vai, é igual o ponto de interior, né? De sábado à noite. Aquele posto lá tá bombando. O pessoal vai tudo para aquele lugar. Aquele baile lá vai tudo para aquele lugar. Então, rede social é para onde tem a maior migração. Amanhã vai ser outra rede social, como tu disse. Nesse momento, eu acho que é a bola da vez, realmente. Até porque, Nestor, eu acho uma ferramenta muito dinâmica é o Instagram, realmente. Por tudo, eu acho que pelos recados curtos, né? Eu acho que menos politização também, que é um grande problema, né? Hoje das redes sociais, principalmente do Facebook, que virou isso aí. Por mais que o Facebook tente resolver isso aí, tente ajustar isso aí, mas é realmente complicado. Mas sempre vai ser aquela que for mais fácil. O problema é aquele, né? Todo mundo tem aquele medinho de migrar. Isso é desconhecido, é complicado. Amigo, tá tão fácil que a 1 e 2 já tá todo mundo já craque no negócio. Quanto antes de migrar, né, a gente tá saindo na frente, né? Eu até tô brincando aqui que diz que a onda da quarentena é o tal do TikTok agora, né? E eu baixei aquilo lá, nem sei como mexer ainda, mas estou aprendendo. Daí quando começar a chegar na informação, eu já vou estar à frente de todo mundo. Essa é a brincadeira. Mas depois tu me ensina. Depois eu te ensino, quando a gente puder eu te mostro. É uma viagem total, né? Mas é para se divertir mais, uma rede social de diversão do que propriamente, né? Bom, vou trazer algumas perguntas aqui, Alex, o pessoal mandando aqui, o amigo Paulo André Dutra, né, jornalista lá circulando entre Alegrete e Santa Maria, né, Paulo? Um abraço. Perguntou para a gente aqui o que vai ser como é que vai ser a questão do consumo da informação pós-pandemia, né? O que a gente acha desse assunto, né? Alex, começar por ti, então, aí que tu é o convidado especial. A gente, Nestor, tem uma responsabilidade muito grande, não só no pós-pandemia, como agora, né, Paulo? E aquele fio de navalha. Tu não pode ser otimista demais, porque senão se torna artificial. A gente sabe que nem tudo está bem, que as coisas realmente elas estão complicadas e vão dar uma complicada maior ainda. Mas a gente também não pode vender um poço de amargura, né?
Eu acho que dentro desse cenário aí nós temos a bênção de trabalhar num setor que não parou até agora. O setor do agronegócio, o setor que produz o alimento, que é a coisa mais essencial do ser humano. Pode acontecer o que aconteceu, o ser humano só não pode parar de comer. Pode ter uma guerra, uma catástrofe, um hecatombe, parar de usar o celular, de sair, de usar a televisão, de ver a TV. Isso aí todo mundo consegue sobreviver. Sem comida e sem água, amigo, é muito difícil. Mas, dentro desse cenário, Nestor, a gente tem que ter, logicamente, uma responsabilidade de poder informar melhor. A gente não pode passar nem uma ideia 8, nem 80. Então, eu acho que passo a passo, eu vejo alguns setores funcionando sem muitas, apesar de que todo mundo vai ter esse impacto, né? Que, qualquer nicho do agronegócio vai ter esse impacto. Vejo outros setores com mais complicação para poder realmente reagir. Eu te cito o exemplo aqui, que é uma cultura muito disseminada aí no Brasil, são mais de muita propriedade, eu tenho esses números aí, o Gabriel, se estiver aí, me ajuda, mas 700, 800 mil produtores de cana-de-açúcar que estão realmente numa dificuldade. Os caras, nesse momento, Nestor, eles estão com uma super safra, 100%, ou seja, o dobro do que foi o ano passado, que não foi uma safra boa. Tem esse problema da redução do preço do petróleo internacional e, consequentemente, da gasolina. O etanol, nesse momento, seja o de milho, seja o da cana, ele não é competitivo no mercado interno. As usinas estão parando as suas atividades realmente porque não tem para quem vender, está difícil, está complicado. Esse é um setor que eu vejo que é muito complicado, entendeu? Então, o que nós temos, eu acho que dentro dessa nossa obrigação até de informar, tentar, às vezes, até ser porta-voz desse pessoal aí, e esse pessoal da cana eu tenho, né, estou me aproximando em função aí do próprio Sindag, do próprio Gabriel Cole, que tem uma relação muito boa, que o nosso Congresso da Aviação ano passado foi lá no interior de São Paulo, num município, numa região em que basicamente é produtora de cana-de-açúcar, e é um cenário bem difícil para esse pessoal. Já outros a gente sabe que vai conseguir passar por essa aí de uma maneira mais suave, Nestor. Pois é, eu vou numa parte mais técnica da questão, né? Acho que o Alex tem um bom cenário aí de toda a nossa responsabilidade nesse momento, né? E eu vou entrar nessa questão mais técnica, né? Das mudanças que são feitas, né? A gente, cada vez mais, até pelo fato de estar justamente em quarentenas, em relação à questão da pandemia, né, que está ocorrendo, o isolamento social, a gente está vendo novas formas, né, como a gente está fazendo aqui, a explosão de lives, por exemplo. Começou pelo meio artístico, né, as lives super produzidas dos artistas, especialmente dos sertanejos, né, até é uma pena que a gente não pode fazer que nem os sertanejos, né, tomar pelo menos uma coisinha, a gente fica só no chimarrão aqui, né, Alex? Deixa mas o cara também tem feito muito fiasco, né? Eles fazem as lives, mas fazem cada fiasqueira também, que é complicado o negócio. E viram memes depois, né? Pior de tudo é isso. Mas tem sido feito, e isso tem sido uma forma de aproximar, uma forma nova, né? De comunicar, como a gente está fazendo aqui agora, nesse momento, né? De buscar alternativas. A gente tem trabalhado muito, inclusive, com os nossos clientes, a questão justamente de dizer para eles, olha, até porque já surgem convites de veículos de comunicação e de entidades em relação a essas lives, né? E eu acho que até para nosso pessoal aí, isso vai servir como um treinamento, né? De que é uma nova forma, entendeu? Vai surgir esse novo formato em termos de dar entrevista e de passar informação. Então a gente tem visto essas mudanças, né? E provavelmente, claro, ainda é muito cedo para falar, outras mudanças também devem surgir ao longo do tempo, né? E aí eu já vou entrar até com a pergunta que o Gabriel nos mandou aqui, como é que é o caminho para construir a credibilidade no meio digital? Pois o Rodrigo mandou uma também que até tem um pouco de relação, né? Que a grafia nas redes sociais, a forma de escrita, né? Que a gente vê que no início também se falou muito as redes sociais escrever de forma muito errada, e agora
tem que ter, né? Mas aí eu vou te deixar responder aqui, depois também vou fazer meu comentário. Nestor, só recuperando essa questão aí da pandemia, ela acaba gerando cenários novos para todos, né? E eu vou te citar o exemplo aqui dessas reuniões que estão sendo feitas, essas telereuniões, que vão ser cada vez mais usadas. Até então o pessoal saía lá de Bagé, saía lá de Livramento, saía lá de Erechim para uma reunião em Porto Alegre. Hoje vai acontecer diferente. A partir de agora é telereunião, o pessoal vai decidir, vai deliberar, e quando tiver que ir lá assinar, ou manda uma assinatura eletrônica, enfim. Então, amigo, o lado ruim só aí é o seguinte... Isso é por custo também, né? O impacto tem custo, né? O convívio social físico, ele acaba também ficando meio em desuso. O lado bom é que dá um lado prático aí tremendo, e também daqui a pouco o sujeito tem que fazer, principalmente esse pessoal das entidades aí, né, que tem os seus afazeres, né? Hoje ele vai ficar lá 1, 2 horas, não vai precisar viajar, não vai precisar ter gasto também. Então, amigo, é uma nova realidade que surge nisso aí tudo, né? Tem até uma brincadeira, né, uma brincadeira que se diz, né, que muitas reuniões poderiam ser substituídas por um e-mail, e a pandemia vai provar isso, né? O que o Gabriel colocou mesmo? Um abraço para o Gabriel perguntou sobre o caminho para construir credibilidade no meio digital. Deixar que responda, depois eu também coloco. Depois a gente responde de Rodrigo também. Tu sabe, Nestor, que eu acho que a credibilidade, na verdade, se tu tens ela, se tu constrói ela, e tu só constrói ela com o tempo, ninguém consegue elaborar um projeto pronto que vá dar resultado. Não. É o dia a dia, é a convivência, é esse lado da reciprocidade também, são as provas que todo profissional é submetido diariamente. Às vezes tu tem aqueles caminhos tentadores, vou dizer no nosso caso aqui, do populismo, aquele, tu vai falar só o que o pessoal quer ouvir e ser aplaudido, isso é uma maravilha, isso é um caminho absolutamente fácil. Ou tu vai para um outro lado, tu sabe que tu vai ter complicação, tu vai ter cara feia, mas tu sabe que ao mesmo tempo a tua consciência vai ficar tranquila, e a melhor coisa é a gente agir bem com a nossa consciência, porque ela te cobra, mais cedo ou mais tarde ela vai te cobrando. Então é um processo. Aí quando tu te transpõe para o meio digital, eu acho que tu já está com aquilo ali formado, amigo, sabe? Claro que é um meio, na verdade, que pode ser muito traiçoeiro, né? Ele te dá muitas oportunidades de tu criticar, de tu falar, da forma como tu for colocar. Então, a minha maneira de trabalhar com rede social é o seguinte, Nestor, é o mais enxuto possível. Bota a informação ali, ou bota o teu comentário ali, mas não fica também ali fazendo muita firula, porque senão é complicado, e é aquele negócio, quanto menos, melhor, né? Quanto mais, pode ser complicado. Chamado é mais. Bom, até dizendo, Gabriel, da minha parte, né, eu acho que ainda é um desafio, né? Eu acho que as redes sociais já vieram para ficar, não tem mais essa volta, né? Eu me lembro do início dos trabalhos, quando a gente estava começando a trabalhar essa questão das redes sociais, muita gente tinha medo de manifestação. A gente, às vezes, até ia oferecer esse serviço, né? E chegava, mas eu tenho medo de me conectar às redes sociais porque vão brigar comigo, vão fazer críticas, vão xingar, ainda mais um setor que a gente sabe do agronegócio que injustamente é tão criticado às vezes pela sociedade urbana, né? E a gente vê isso muito acontecer. Eu que convivo aqui com pessoas de várias, às vezes alguns perguntam, como é que tu trabalha com esses caras, porque eles fazem mal. Eu tenho que dar todo um discurso, explicação, e acho que 95% das vezes eu consigo convencê-los do contrário, né? Mas uma coisa que é muito clara, assim, né, a gente tem que estar preparado sempre para responder qualquer tipo de crise, né, ocorrida. Obviamente, nem tudo vão ser sempre flores, vão ter muitas questões que vão ser polêmicas, e a gente vai ter que estar preparado para responder, e a gente tem trabalhado aqui com aqueles que a gente trabalha, em planos de respostas para cada questão. Até isso é uma questão muito clara, né, que entra na questão de gestão de crise. Muitas vezes, quando a gente vai lançar uma pauta, a gente procura prever, bom, essa pauta pode ser polêmica, se sim,
qual é o plano de resposta que nós vamos ter caso precise, nesse momento, lançar essa pauta, que é importante, tem que fazer esse comunicado, mas pode vir um rebote de uma crítica. Então, a gente já tem que deixar preparado sempre esse plano. Quanto à questão de credibilidade, eu acho que o bom conteúdo, o conteúdo informativo, o conteúdo que seja assertivo, né, e que, como o Alex disse, não seja demais, entendeu? Tem que ter uma medição de posts. A gente trabalha, as duas colegas, a Larissa e a Andrea, né, trabalham com as redes sociais, elas são muito importantes aqui, elas colocando isso, que nos colocam sempre, é um post por dia no máximo, entendeu? No caso de entidades e empresas, né, do setor, para a gente poder justamente fazer aquilo render, aquela mensagem chegar. Então a gente procura trabalhar muito com esse cenário, né? Só uma informação aqui, Alex, o Ivo nos colocou, né, que a Federacity já vai fazer uma reunião semanal todas as segundas-feiras às 2 horas, dentro dessa linha que colocaste da questão das reuniões virtuais, né, que agora vão se transformar, né? Uhum. E responder para o Rodrigo, né, a forma de escrever a grafia nas redes sociais, vou começar agora, depois o Alex também pode comentar, que a gente sabe que hoje ainda existe, além da... A gente via muito no início as pessoas escrevendo errado. Isso é uma coisa que acontecia nas redes sociais. Não havia uma interpretação sobre isso. Isso é normal. No caso de uma entidade, de uma empresa, ela tem que estar, obviamente, alinhada com tudo aquilo que é feito dentro de um português correto e um português certo. Obviamente, depende do tipo do teu negócio. Se tu é um negócio um pouco mais, digamos assim, que não é o caso do agronegócio, mas pode ser, não é? Não digo que não seja, que pode ser um pouco mais descolado, como uma coisa para público jovem, pode usar alguns termos de linguagem que já são utilizados hoje em dia, né? E hoje em dia também a gente brinca muito que tem a comunicação por memes também, né? Que são aquelas figurinhas da internet que sempre rendem alguma coisa. A gente até está testando, não dos nossos clientes, mas da própria AgroEffective, o uso desses memes para ver de que forma também ele pode ajudar, né, nessa construção de imagem, para trazer uma imagem também um pouco mais jovial e um pouco mais coloquial, né? É importante ser coloquial, mas obviamente também tem que ser responsável junto ao teu público, né? Alex? Tudo tem o seu momento, né? E também o seu público, né? O vídeo tem o seu, o áudio tem o seu. Essa questão dos memes aí, é que nós trabalhamos com um setor que basicamente é conservador, né? Queira ou não queira, então toda mudança ela tem que ir aos poucos. Agora, sobre essa questão eu acho que bem colocado, né, senhor? Tu vende prancha de surf, tu vai usar uma linguagem diferente de quem vende plantadeira, né? Então, tu tem que mudar. Agora, eu só acho o seguinte, aí entra também um pouquinho, né, do lado conservador, só não pode fugir do que é a ortografia correta. Até pode usar algum termo, enfim, novo, mas eu acho que o português correto ele se aplica sempre, e é bonito um português correto, dá gosto de ler um texto assim. Né? O Paulo André voltando aqui, né, justamente disso, da questão do público diferente, é uma questão que eu me deparei muito também, né, a tradução, muitas vezes, de questões do agronegócio para o público urbano, né? Muitas vezes eu me lembro que eu trabalhava em alguns veículos que a gente chegava com uma notícia do agronegócio e, às vezes, era muito perguntar, tá, e o consumidor? Como é que fica nessa história? E assim como acontecia muitas vezes de entrevistar fontes, e eu aí buscava, tá, mas e o consumidor, como é que fica nessa história? Uma vez uma entrevista, não vou citar a fonte aqui, um grande amigo que eu tenho hoje, né, mas que me deu uma paulada dizendo, eu não estou falando para o consumidor, né? Mas o meu jornal quer que tu fale para o consumidor, né? Então, como é que tu vê essa questão? Claro, a gente hoje trabalha com um meio segmentado, mas também precisa, né, atingir esse público consumidor, né? É a tradução que a assessoria de imprensa, no caso de vocês, e nós também, né, que trabalhamos com a notícia de um modo geral, o publicitário tem que fazer, fazer essa tradução, né? Quer dizer,
o cara que está produzindo lá, que está fabricando, seja um produto ou seja a própria notícia, ele está pensando qual é a maneira que ele vai atingir o público dele. E cada público, amigo, cada público tem a sua peculiaridade. Tu estavas falando aí na questão, a gente estava falando na questão do texto, Nestor, como vai mudando, né, de uns anos a cada década. Lá atrás eram os jornais standard, aquelas matérias infindáveis, era uma coisa impressionante, aquelas páginas enormes, texto, texto, texto. Depois foi diminuindo, foi diminuindo. Hoje, se tu for analisar o texto, ele é curtinho. Ele tem quanto mais enxuto, é melhor. Porque o tempo o tempo das pessoas, que eu digo, ele vai também ficando cada vez mais curto. E essa necessidade aí é que faz com que nós também saibamos, né, Nestor, dar um recado mais rápido. E qual é o recado eficaz? E eu digo recado, eu falo a notícia, o conteúdo, é aquele que realmente o sujeito vai absorver isso aí. Tem gente que se absorve pela notícia da TV já o suficiente. Tem gente que tem que ler. Tem gente que ouvindo já. Então, cada público tem seu público. Atingir todos esses segmentos, amigo, isso aí não é fácil. Aí tu tem que ter, tu tem que ter paciência e, logicamente, tu tem que ter muita vontade também. É verdade. Mas é aquilo que a gente coloca, né? Textos, a gente tenta orientar aqui o máximo possível, né? Texto, o máximo dos máximos, 3.500 caracteres. Não vai falar. E a informação tem que estar bem clara já no título, subtítulo e primeiro parágrafo. Porque o jornalista, quando vai comprar informação, ele tem que ter essa informação já pronta. Ela não pode ter ela na metade do texto, né? A informação boa, a informação quente. Então é o que a gente procura muitas vezes fazer por aqui. Alex, a gente está aqui já, olha, se estendeu bastante, mas vamos falar um pouquinho do cenário do agronegócio agora. Queria que tu comentasse um pouquinho como é que está vendo aí estiagem, questões político-econômicas, questões da própria pandemia em relação a isso. Comentar um pouquinho, tu trouxesse esse teu comentário aqui, que faz tão bem sempre nos teus canais. Quanto tempo nós temos aí, Nestor, ainda? Acho que nós temos ainda uns 10 minutos aqui, antes que o Instagram nos corte aqui. Nos corte. Não, então dá tempo tranquilo. Nestor, é o seguinte, ó, é um cenário que não é bom para ninguém, né, Nestor? Hoje eu estava vendo os números da venda de maquinário agrícola e implementos, até eu fiz um material para o nosso repórter Sicredi, Conexão, que é esse podcast que a gente bota no ar em todos os dias. Março teve um mês excepcional, com 30% de crescimento nas vendas em relação a fevereiro. Mas isso aí é atípico. Nós tivemos também a feira lá, Expo Direto, enfim. Eu estou falando de vendas do Brasil. A maior parte das indústrias de máquinas, elas estão localizadas aqui no Rio Grande do Sul. O produtor gaúcho, né, senhor, corresponde com 11% das vendas de todo o Brasil de máquinas e implementos agrícolas. O que nós temos aqui? Eu não tenho dúvida, o pessoal do Cimeros, o pessoal das associações que representam esse pessoal aí, eles têm muito certo que a venda de máquinas aqui no Rio Grande do Sul, ela vai dar uma estacionada muito boa, vai dar uma reduzida muito boa, em função dessa estiagem realmente. Claro que nós temos também que pontuar o seguinte, tem setores que não foram atingidos pela estiagem, a gente pega o setor do arroz irrigado, né? E não são todos também, tem muita gente que foi atingida, porque dependem de reservatórios que secaram. Nós estamos vivendo, Nestor, uma estiagem, e olha, amigo, eu vou te chutar, mas pelo menos eu acho que 50 anos atrás não teve algo parecido. Tá? Gente que fala aí até em 100 anos, mas eu vou ser mais conservador e vou dizer 50. Então, amigo, lógico, tu tirou todo aquele entusiasmo, não se esperava isso, e aqui também eu quero fazer um parênteses aqui, né, porque os modelos de prognósticos meteorológicos não apontaram isso aí em nenhum momento, né? Não se falou, porque eu acho que se nós tivéssemos talvez um serviço meteorológico mais preciso, nós poderíamos até nos precaver, o produtor principalmente se precaver, mas não aconteceu isso aí. Então tu tem esse cenário no Rio Grande do Sul, amigo. Tu tem aí uma perda muito significativa na soja e no milho, que chegam aí os próprios números, né, da FECOAGRO, que é a Federação das Cooperativas do Rio Grande do Sul, aí, chegam aí a 15 bilhões, isso aí não é pouco, é 15 bilhões de reais só na soja e deixa de circular. Né? Então, o que as máquinas contam hoje? É que as vendas no Centro-Oeste, no Sudeste, compensem
essa carência que nós vamos ter aqui, esse déficit que nós vamos ter aqui no Rio Grande do Sul. Se vai acontecer, talvez aconteça, e é bem provável. Agora, dentro desses cenários, não poderia ser o pior para o Rio Grande do Sul. Isso aí, mais a pandemia, essa crise aí, Nestor, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai levar, amigo, algum tempinho para sair dela. E a gente vai ter que se abraçar muito junto. Vejo que as entidades trabalharam muito forte em respostas já para os produtores que estavam precisando, rolar os seus parcelamentos. Isso foi conseguido. Olha, consegui aí o custeio para 7 anos. Foi uma coisa bárbara, que realmente, no momento que todo mundo pede em Brasília, se conseguiu isso aí. Méritos para a Federarroz, méritos para a Farsul, méritos para a própria FECOAGRO e a FETAG também tiveram um papel muito importante nisso aí, porque uma coisa é a ministra pensar e os produtores quererem, outra coisa é quem intermedia. As entidades foram muito sérias nisso aí, Nestor, e conseguiram. Ah, não é tudo, poderia se conseguir mais. Repito, está todo mundo pedindo em Brasília. Eu vejo o que se conseguiu aí, eu vejo que tem que ser realmente muito aplaudido. Não é tudo que se queria, mas era tudo aquilo que se podia. E a ministra foi extremamente tranquila nesse ponto, né? Apesar de que a gente sabe que lá tem o Ministério da Economia que tranca, a coisa é complicada, mas eu acredito, Nestor, que outras ações positivas também virão. Agora, é hora de se pensar mais do que nunca. Eu acho que a Secretaria da Agricultura está pensando nisso aí, mas eu acho que, inclusive, formando uma Câmara para tratar exatamente da irrigação, especificamente da irrigação. Agora, isso não pode parar. Irrigação, amigo, é coisa séria. Seguro agrícola é coisa séria. É um assunto que não pode morrer. Alex, chegamos aqui no nosso tempo, acho que foi muito bom, a gente pode repetir um dia desses também, né? Continuar conversando aí outro dia. Te agradeço demais aqui pela participação nesse momento aqui com a gente, em fazer parte dessa estreia, dessa novidade da AgroEffective, né? De trazer essas lives. A gente quer trazer também, a gente quis muito falar sobre comunicação também rural, até para que futuros jornalistas, outros jornalistas também se interessem por esse assunto, né? Busquem nesse assunto também conhecimento, né? Então, por isso que a gente também bateu muito de fazer sobre esse assunto algumas das nossas lives, e foi um prazer aí conversar contigo, com todo o teu conhecimento, com toda a tua destreza aí em falar desses assuntos do agronegócio. Ah, que bom, amigo. Eu tenho o maior prazer. Tu sabe que, graças a Deus, nós formamos uma amizade muito forte aí, e quando existe lealdade, essas amizades elas ficam sempre cada vez mais fortalecidas. Eu gosto muito de estar contigo, estou com saudade, né, nesses eventos aí, nessas reuniões. A gente... visitar, tá? Tu e o Silvinho. Tá, sem dúvida nenhuma, estamos juntos. E Nestor, nesse momento em que está tão complicado, nesse momento de efervescência, onde as opiniões elas são contestadas, às vezes de maneira virulenta, a coisa não fica em paz no Brasil nunca, meu amigo. Eu não sei quando é que vai ficar. De 2 em 2 anos a gente tem um problema. Ultimamente, agora parece que isso é permanente. Mas é um momento, acredito, que todos nós vamos crescer com isso aí, Nestor. Nós vamos passar por isso aí e nós vamos crescer com isso aí. Eu sou muito otimista em relação ao ser humano. Tem diz que gente que não vai acontecer. Eu acredito que sim, amigo. Isso aí vai fazer com que a gente valorize o abraço presencial que logo ali vai acontecer. Com certeza, Alex. Sabe que a recíproca é verdadeira. Parabéns pelo teu trabalho, sempre correto, sempre legal, muito legal. Toda essa repercussão que ele está tendo é méritos aí do teu esforço e da tua competência. Só então para avisar o pessoal, né, que amanhã, às 14h, nós teremos o presidente da Federarroz, Alexandre Velho, aqui conosco, falando aí sobre tudo sobre arroz aí, que a gente puder comentar sobre esse assunto aí, mostrar todo o trabalho que a Federarroz vem desenvolvendo através aí do seu presidente. Alex, brigadão, um abraço e espero que a gente continue esse papo daqui a alguns dias. Amigo, não é à toa que a Federarroz, não é à toa que a BCC, que o Cavalo Crioulo, e que outras, a própria FECOAGRO, tem na AgroEffect, tem em Ti, tem na Regiane, esses parceiros que fazem a comunicação deles. Eu quero dizer que eles estão em muito boas mãos, porque eles têm um parceiro bem intencionado,
e, acima de tudo, um profissional muito íntegro. Tu escolheu lá atrás o órgão que tu gostava. Tu poderia fazer tudo em editoria. Tu preferiu esse setor aí, eu sei que esse setor também te faz muito feliz. Amigo, um grande abraço, fica com Deus. Um abraço, gente, e até amanhã, 2 horas da tarde.